pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira no Conversando Com. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Né? A mulher que vem cada vez mais conquistando seu espaço no mercado, né? Na briga aí de igual para igual, não tem problema, independente da profissão que ela escolha, a gente quando quer, a gente consegue. Então, para falar desse lado feminino, de empreender, de correr atrás, de buscar os seus objetivos, a gente vai conversar com a Cake Design, Cecília Chaves. Obrigada por estar aqui, Cecília. Seja Obrigada muito também bem-vinda. pelo convite. Coisa boa. Então, Cecília, tu antes de começar de trabalhar, de ser conhecida como Cecília Chaves dos Bolos Maravilhosos, você trabalhava antes, se formou em jornalismo, né? Como é que foi essa mudança de profissão? Exato. Assim, na verdade, eu já desde criança gostava de cozinhar. Mas realmente nesse tempo não existia esse glamour que é ser cake designer, essa questão assim da gastronomia, de ser chefe de cozinha. Então acho que eu nem tive a oportunidade de atinar para já iniciar dentro desse negócio. E aí assim, eu fiz jornalismo, acabei optando por essa área, trabalhei na área, mas sempre conciliando um pouco com a questão cozinha. Eu todo final de ano fazia o bolo de noiva, nossa massa tão conhecida, bolo de noiva pernambucano. Vendia, porque já tinha um tino empreendedor desde muito nova. Fiz bijuteria, já fiz de tudo um pouco. Sempre tive essa habilidade manual. E aí eu acabei me envolvendo cada vez mais na área da gastronomia, né? Principalmente na área de bolos, mais especificamente. E aí eu também me sentia assim um pouco angustiada com aquela sensação de ter a hora de começar a trabalhar, ter a hora de sair, porque eu trabalhava numa empresa grande, tinha que bater ponto, viajava bastante e aquilo me incomodava um pouco, eu me sentia presa, porque por mais que você rendesse muito no trabalho e terminasse seu serviço, você tinha que permanecer ali. Eu sempre tive uma sensação assim de que eu ficava muito presa e que queria mudar. Exatamente, que eu queria mudar um pouco isso na minha vida. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão. E aí minha mãe me disse que ia ter um curso de confeitaria no Senac. Eu realmente não sabia nem o que era uma pasta americana, mas achei que era interessante. Era à noite, não ia me atrapalhar em nada. Eu estava na época super envolvida em projeto cultural. Eu redigia, fazia parte de redação e administração de projetos para vários artistas locais. E aí resolvi fazer e simplesmente me encantei com o que eu vi. Passei um mês nesse curso e foi um divisor de águas realmente na minha vida. Quando terminei esse curso, fui embora para São Paulo para fazer curso mais especializado. Fiz o curso de formação da Wilton, que é uma grande marca de confeitaria mundial. Fiz curso de modelagem com Patrícia Schmidt, que era uma grande confeiteira brasileira. Continua sendo uma grande confeiteira, mas mora há muitos anos na Europa. E aí me enveredei por essa área e as coisas aconteceram realmente muito rápido. Caminho sem volta. Exatamente. Comecei e de repente já vi que precisava. Comecei fazendo um apartamento, como a maioria das pessoas começa a fazer bolo, faz em casa. E acho que eu trouxe um produto muito novo para o mercado, porque as pessoas estavam habituadas àquele bolo tradicional, aquela coisa muito igual, assim. Existia um refinamento, sim, tá? Mas não tinha o uso abundante de cor. Era uma época em que estava super em alta a modelagem, trazer casalzinho de noivo modelado no bolo. Enfim, então assim, eu acho que eu consegui atingir um público muito grande, muito rapidamente. E tem quanto tempo já, Cecília, nesse mercado? Eu me envolvi com a confeitaria, vai fazer 15 anos. Nossa. Que eu estou no ramo. E de onde vem toda a inspiração para fazer o teu trabalho? Na verdade, assim, primeira inspiração tem que partir do cliente. Eu preciso entender o que é que o cliente quer com o bolo, né? Na verdade, é uma mistura de sonhos, porque é o sonho do cliente, ele almeja um bolo que represente alguma situação para ele. Então pode ser um bolo de 60 anos em que a cliente queira contar um pouco da história da vida dela. Pode ser um bolo do nascimento que tem que representar o percurso do casal até
aquele momento. Ou um bolo de batizado, por exemplo, que representa uma religião específica. Então eu primeiro preciso entender o que é que o cliente quer que eu retrate naquele bolo. E a partir dali, é claro que vai ter o meu estilo de trabalho. E como é teu dia a dia? Meu dia a dia é bem corrido, bem cronometrado. Sim. Mas eu tento ser o mais organizada possível, porque realmente eu acabo juntando várias funções, não só na minha empresa, mas também na minha vida pessoal. Trabalhar com confeitaria requer que eu não só administre a minha empresa, mas que eu literalmente bote a mão na massa. Então você é parte desde a administração isso, até o processo todo, até a o entrega. processo final, isso. Nossa. Então assim, eu atendo o cliente, eu desenvolvo com o cliente o bolo. Antes de produzir aquele bolo, eu preciso ver o que é que aquilo vai precisar de pré-preparo, porque, por exemplo, tem uma modelagem específica, ou tem uma pesquisa, ou tem um desenho, ou tem... Enfim, eu preciso o prato específico para aquele bolo. Às vezes eu tenho que desenvolver uma peça. Que tempo eu tenho para aquilo? Então, assim, eu tento ser o mais organizada possível, trabalhar com tudo com uma certa antecedência. Para que não aconteça nenhum imprevisto, como graças a Deus nunca aconteceu. E aí eu também fico nessa parte administrativa, mas principalmente mão na massa, apesar de muita gente achar que não, muita gente acha que eu não boto mais a mão na massa, não estou mais na cozinha, mas eu estou sim, eu acompanho todos os processos. Hoje em dia é claro que eu tenho uma equipe super treinada que me ajuda também em todos os processos, no atendimento ao cliente, na produção do bolo, no recheio do bolo, na cobertura, na inicialização de modelagem e tal, mas a maioria das coisas eu ainda ponho a mão. E principalmente a arte final, porque muita coisa vai partir da minha inspiração. Né? Eu sou a cake designer, eu que estou idealizando o produto final que eu quero entregar ao cliente e eu preciso realmente botar a mão na massa. Jamais seria a mesma coisa se eu passasse, Andréa, faz aí pra mim, eu vou querer que tu faça isso, isso e isso. É claro que quando eu tenho um briefing a partir de um outro bolo que eu fiz, por exemplo, já facilita bastante. Mas muitos bolos são partidos do zero. E aí eu realmente entro bastante em cena. E como é conciliar a administração em casa e a administração do trabalho? Né? São 3 filhos, né? 3 filhos. Eu realmente me realizo muito, não só no meu trabalho, mas também nos meus filhos. Assim, na verdade, eles são fonte de inspiração. Sempre. Para muita coisa na minha vida, né? E eu realmente procuro estar bastante presente nos dois, empresa e filhos. Você consegue? E aí consigo, eu divido a rotina, então eu almoço com eles todos os dias. E isso eu sei que é um luxo. Sim. Almoço com eles. Médico vou para praticamente todos. Quando realmente não dá, peço um help ao pai, à mãe e assim vou me dividindo, mas realmente procuro ser uma mãe bem presente. Os maiores já têm uma independência um pouco maior, 14 e 13 anos, mas continuam sim com suas demandas, né? E a pequena de 3 anos, que eu tô tentando aproveitar ao máximo. E, inclusive, assim, foi o motivo principal que fez com que eu resolvesse fechar, abrir mão da minha loja. Sim. Que não deixa de ser também um filho, mas eu realmente não pretendo ter um 4º filho. E minha rotina estava bem complicada e aí optei por fechar a loja por um tempo, me dedicar, curtir bastante minha terceirinha. Não vai se arrepender, né? E aí depois, quem sabe, um dia eu volto com o meu empreendimento. Pra gente finalizar, Cecília, o que é que você diria pra mulher que tá querendo também enveredar por esse mundo de empreender e tem aí mil dificuldades? Certo. Empreender realmente não é fácil, é um caminho bastante árduo, mas acho que ele também tem muitos pontos positivos, né? A gente consegue criar a nossa rotina. A gente trabalha 14 horas, 15 horas, mas a gente consegue estabelecer uma rotina que a gente deseje. Então, acho que isso conta muito ao favor de quem quer empreender. Acho que hoje já é muito mais fácil, porque você tem à sua disposição. O Sebrae, na verdade, sempre existiu, né, há muito tempo, mas eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, porque o mercado está muito mais aberto a receber a mulher como empreendedora. Acho que eu comecei numa época muito mais difícil. Sim.
Hoje eu diria para as pessoas, eu faria um pouco diferente. Sim. Eu buscaria primeiro mais informação de como montar um negócio, as coisas realmente para mim aconteceram de maneira veloz. Eu fiquei grávida logo após terminar o primeiro curso e entrei nesse ramo de confeitaria. Eu considero que eu comecei em março de 2005. Meu filho nasceu em janeiro. Nossa. Então nasceram 2 negócios ao mesmo tempo, um bebê e uma empresa. Caramba. E acho que eu não tive o tempo necessário para amadurecer e depois iniciar. Foi aprendendo enquanto Fui aprendendo, errei um empreendendo. bocado, mas acho que a gente hoje em dia já conta com uma série de cursos, de informações. A internet também serve bastante para isso. Mas acho extremamente válido. Acho que a gente, não só em Pernambuco, mas no Brasil, temos mulheres empreendedoras incríveis, né? A gente tem, assim, eu digo muito, aqui no Recife, eu no Dia da Mulher fiz um post falando sobre a mulher empreendedora. E aí cito várias empresas daqui, assim, que eu admiro demais. Acho que não só o sucesso em si, mas principalmente a felicidade. É você conseguir fazer o que você ama, ser dona do seu negócio, sabe? Encontrar felicidade no que você faz e ainda assim ser fonte de inspiração, né? Para as pessoas, porque no final das contas a gente também acaba sendo fonte de inspiração. Você falou que desde pequena tu sempre tinha esse lado meio empreendedor. Isso. Tu acha, que característica você acha que você tinha que você diz, nossa, isso me ajuda muito de ser dessa forma? Eu acho que principalmente por eu ser uma pessoa que sempre me considero uma pessoa que sempre fui muito livre. Eu vim de uma família de pai e mãe funcionários públicos, mas não aqueles funcionários públicos, como diz a história, que não trabalhavam. Meus pais trabalhavam bastante. Minha mãe, eu nunca esqueço, assim, levava pilhas de processo para casa e eu muito nova sentava e datilografava algumas iniciais, sei lá, um negócio para ela. E cresci vendo meus pais trabalhando muito. Então, assim, isso não deixa de ser também uma fonte de inspiração, apesar de eles não terem sido empresários. Mas aí eu acho que essa coisa de eu ser livre, de ser muito independente, que é uma coisa minha, desde muito nova. Eu muito nova ia fazer a feira, ia comprar um presente, porque minha mãe não tinha tempo e eu ia resolver. Sempre fui de resolver. Sempre fui de resolver. E acho que isso fez com que eu sentisse necessidade de ter meu dinheiro cedo. Então, assim, comecei a vender bolo super nova. Sempre no final do ano. E conseguia fazer um dinheiro e acabava que fazia uma viagem. Eu comprei meu computador e por aí foi. Então, acho que isso me motivou bastante a ser uma empreendedora. Então tá, vou te agradecer por ter vindo de verdade. Obrigada. Foi ótimo. Também. Pra gente não esquecer do nosso dia, uma lembrança nossa. Que ótimo. Bem legal, foi bem Adorei. especial mesmo. Se a gente tiver mais papo, acho que eu vou chamar ela mais pra gente comer bolo. Obrigada, Cecília. Obrigada De também, verdade, foi um prazer. Bom, e é isso, a gente se vê na próxima quarta, sempre às 18. Aqui estamos. Até mais.